Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso ITS Cash, que é um projeto muito especial que a gente tem aqui com muito carinho. Hoje a gente fala sobre inovação, tecnologia, empreendedorismo e a gente tenta trazer influenciadores do mercado SAP, clientes, parceiros, o nosso time também, para falar sobre temas relevantes e trazer muito sobre o mercado SAP também, que a gente acaba aí estruturando essa relevância. Hoje, eu sempre falo essa frase, né, Gil, que hoje é um episódio especial, mas hoje a gente entende que vai ser um episódio aí com um tema, um caráter um pouco mais técnico, né, falar um pouco mais sobre arquitetura de software. Então a gente tem o tema de arquitetura na nuvem e mudança de mindset, e a gente trouxe o Cláudio Pouso, que é nosso arquiteto de soluções dentro da área de inovação e pré-venda, e dentro da área de propriedade intelectual. Então a gente está muito ansioso. Cláudio, obrigado por ter topado esse projeto aí com a gente. A gente sabe que falar sobre arquitetura, principalmente tentando abranger vários públicos, tem essa complexidade, e a gente sabe que quando a gente fala de arquitetura de software voltado para o mercado SAP, ainda é um complicador maior. Está aqui comigo a Gi. Obrigado, Gi, por sempre estar aqui, né? Mais uma aguentando. E vamos começar, né? Eu quero que tu fale um pouco pro pessoal da tua trajetória, em 2 minutos, assim, quem é o Cláudio, antes a gente já começar direto ao assunto, para a gente aquecer um pouco os motores, assim. Qual a tua história no mundo da tecnologia? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, prazer, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade. Vamos lá. Na área de tecnologia, eu estou fazendo um pouco mais de 18 anos dentro da área, passei um pouco por toda aquela parte, assim, desde aquela pessoa que é professor de uma escola de informática do bairro, da região, que passa por uma área de esporte, começa a entrar no mundo de SAP mais como negócio, mas ainda com o mindset de ir para uma área de tecnologia, vira desenvolvedor, vira líder técnico, arquiteto, fundei algumas startups, até hoje sigo com esse modelo em paralelo e sigo no mercado nessa linha principalmente de produto, arquitetura. Então são áreas que me tomam muita paixão e são áreas que eu mantenho ativas assim, no dia a dia de trabalho, e até por hobby e outras frentes também que eu toco. Então, acho que, de forma resumida, é um pouco da trajetória que eu tive nesses 8 anos, que foi realmente arquitetura, produto, e foi nessa área. Que massa, que massa. Eu acho que a gente sempre conhece muita gente no mercado de tecnologia, e poder ter a oportunidade de trabalhar com alguém com todo esse background aí nos inspira. A gente precisa de gente desse caráter para desenhar as soluções dos nossos clientes, né? Que a gente sabe, como eu falei, tem uma complexidade grande, né? Eu anotei um tema que é muito relevante e é questionado pelos nossos clientes, que é mesmo os modelos de arquitetura e essa evolução do mercado, né? A gente sabe que lá, até pré-pandemia, ali, 2016, 2017, ainda tinha um modelo de comercialização e vendas de on-premise, de software, né? Ou seja, aquele modelo que não era na nuvem, que precisava de infraestrutura, um servidor físico. E o mercado evoluiu muito, e a pandemia teve um fator que acelerou essa evolução do mercado, porque obrigou as empresas a se reorganizar, obrigou as empresas a consumir diferente. E é impressionante quando a gente olha o volume de transações dentro do mercado de PaaS, que é a plataforma como serviço, e IaaS, que é a infraestrutura como um serviço, né? Veio muitos novos fornecedores agora, a gente... além da AWS e outros, como o próprio Google Cloud, que a ITS também tem uma parceria estruturada, o quanto esses caras cresceram no mercado, o quanto eles mudaram o posicionamento, o quanto eles criaram um portfólio de produtos voltado para o mundo cloud. Qual é a tua percepção em relação a isso, né? Essa adaptação toda, né? Sim. Então, a pandemia é um bom ponto, né? Isso mudou bastante coisa, mudou o mercado como um todo. As empresas tiveram muitas mudanças, muito porque o mercado mudou a forma como se trabalha. Mas se a gente fosse pegar e voltar um pouco mais na linha do tempo, a gente vai ver que até na pré-pandemia ainda existia muito aquela questão se e não como, né, em relação à nuvem. Então, faz sentido eu ir para a nuvem?
E hoje em dia a gente vê que cada vez mais a pergunta é como que eu vou, né? Como que eu vou, como que eu chego lá? Não tem mais dúvida, né? Exatamente. Por quê? Porque diferente de antes, que a gente tinha um mercado em que normalmente tu olhava para a nuvem, principalmente empresas mais tradicionais, tu acaba olhando para a nuvem como uma opção, ok. A longo prazo, eu tenho um custo de infraestrutura que vai se tornando mais caro, então a nuvem começa a fazer sentido. Isso é uma linha de pensamento, tanto que muitos provedores menores de nuvem nasceram dessa maneira. Tu tinha uma grande infraestrutura, tu podia oferecer isso para o mercado e era uma maneira de pegar e também gerar negócio, ganhar dinheiro. Porém, o que a gente nota? Cada vez mais, e principalmente a pandemia, talvez deu uma virada de chave muito grande. Praticamente todos os players, sejam eles pequenos ou grandes, oferecem produtos mais digitais, produtos mais como SaaS, PaaS, ou o que quer que seja, né? Então, hoje em dia, praticamente todo e qualquer produto é muito mais digital do que era na pré-pandemia, quando a gente olha tanto pela oferta quanto pela maneira como as empresas pegam e se desenharam, se modelaram, precisaram se digitalizar, como a gente fala que até hoje esse conceito do digital é uma linha muito forte também que as empresas ainda estão seguindo, e a gente vê que quem ainda não foi está com um deadline muito apertado para ir. Então, cada vez mais virou essa chave de ser para uma linha de muito mais do como, e aí esse é o desafio do hoje, né? Eu vejo. Pelo menos para quem ainda não virou, né? Para quem já virou, tem outros desafios ainda. Sim. E o que tu acredita que são as tendências desse mercado hoje para impulsionar cada vez mais que as pessoas, né, as empresas vão com esse olhar de mindset, vão trabalhar essa parte digital e começam a olhar para a nuvem como, né, como tu disse, assim, como um amigo, como um parceiro aí para toda essa lógica digital. Porque não é mais, né, urgência, já é pendência, né? Então, quem não migrou ainda está com os dias contados. Sim. Aí. Então, esse é um ponto importante que eu queria entender, assim, o que tu acha que é uma tendência de agora? Tá. Então, para a gente falar de tendência, eu entendo que a gente precisa, pelo menos, ter um mindset que eu acho que é o mais importante na área de tecnologia, que ainda hoje tem muitas, tanto empresas quanto pessoas que têm essa dificuldade de enxergar que a tecnologia, seja ela em qualquer ponta, arquitetura ou qualquer coisa, é muito mais um habilitador do que um fim, né? E ainda hoje a gente vê muitas vezes se vendendo como um fim e na prática não é. Sim. Então, todo dia tem muitas inovações, tem muitas coisas nascendo e talvez o dobro disso morrendo na prática, né? Porque muita coisa nasce, mas na prática, se isso não resolve um problema real, não vai entregar valor. Então, quando a gente olhar para a tendência, talvez muitas coisas que hoje depende muito do teu contexto. Por exemplo, talvez a gente vai olhar um cliente que a tendência dele, quando a gente falar de arquitetura, faz sentido ele para uma linha de microserviço. Aí eu vou dizer, isso é tendência do mercado? Talvez há uns 5, 10 anos atrás fosse. Só que hoje, para esse cliente, ainda é uma necessidade que ele tem. Então, eu vejo que cada cliente vai ter uma sua própria linha de tendência. É diferente de eu pegar por uma tendência, olhar um relatório da Gartner e dizer o seguinte, ok, eu estou olhando a tendência de futuro, está aqui. Eu sei que para virar Brasil vai dar uns 2 anos até virar. Então, tipo assim, quando eu olhava a RPA lá em 2018, 2020 talvez começou a virar mais forte. Sim, então, a gente começa um olhar macro também, né? Exatamente. Mas assim, aí a gente está falando de inovações que o mercado pode ou não aderir, mas ainda está muito diferente do que cada cliente vive no dia a dia, porque cada um vai ter um cenário, uma perspectiva diferente do que é a tendência e inovação para ele. Talvez inovação para um cliente que está trabalhando uma vanguarda de, ok, eu vou olhar Gartner e vou aplicar Gartner hoje, talvez para ele esteja muito longe de coisas que outro cliente nem sonha que existe a possibilidade, né? Então, você tem que conseguir traduzir essas duas linhas. O que é tendência, e aí a gente pode pegar um relatório Gartner, como eu falei, pegar um quadrante, pegar qualquer coisa e olhar, e as coisas vão ter altas e baixas. Por indústria, por faturamento. Exatamente. Mas dizer que isso vai realmente ser uma tendência que vai entregar valor, aí eu diria que vai muito do problema de negócio que tu tem. Sim, e tudo a ver com mindset também, né? Exatamente. Se tu não conseguir olhar primeiro para o negócio e pensar como que eu resolvo aquele problema da forma mais simples possível, e aí, ok, beleza, resolver da forma mais simples. Existe uma forma mais eficiente, e aí eu acho que vem também esse ponto, a tendência, e a gente pode olhar isso para o mercado como um todo, é cada vez mais buscar eficiência, produtividade, eficácia. Então, hoje eu vejo que a tendência é toda a tecnologia que te oferecer e habilitar que o negócio seja mais eficiente, produtivo, vai virar a chave, vai ser a tendência. Tanto que hoje a gente pode pegar e apontar, vamos lá, a chave mais falada do momento, inteligência artificial.
é onde o pessoal está olhando para produtividade. Então, sim. E até eficiência financeira, né? Também, exatamente. Né? Perfeito. Eu acho que eu pego das tuas frases pontos muito importantes, né? De que muitas coisas acabam nascendo, mas não entregam valor. E nessa mesma perspectiva, a gente fala sobre, sim, projetos de inteligência artificial, a gente fala sobre RPA, a gente fala sobre novas tecnologias, mas a gente também, olhando para o mercado SAP, que é algo que a gente nasceu, entende, é o nosso chão hoje, a gente vê um fator externo trazendo uma pressão para os clientes para esse processo de digitalização com a onda do SAP S/4HANA, né? A gente tem uma base muito grande para fazer esse processo de migração e conversão, na realidade, e inclusive espero que a gente possa discutir isso nessa temporada, Gil. É um spoiler, pessoal. É um spoiler. Tem esse push do mercado SAP para fazer essa conversão e acaba também trazendo à tona um desafio para os clientes. Alguns já têm um estágio de maturidade que já estão prontos para ir para um RISE, para fazer um projeto de conversão mesmo, ou mesmo que são clientes novos e já vão para um projeto já na nuvem com um parceiro, seja o Google Cloud ou a AWS, ou vão fazer um processo de conversão. Traz um desafio eminente para essas empresas, que é o poder de escolha sobre a infraestrutura, né? E os próprios players de mercado, eles acabam também dando créditos para que os clientes consigam acelerar o seu processo de digitalização e ida para o cloud. Então, o Google e a AWS disponibilizam créditos, eles chamam de fundings, para acelerar esse processo de ida para a infraestrutura na nuvem com o RP. Isso acaba também trazendo um desafio para as empresas que às vezes não estão num estágio de maturidade semelhante, trazer um poder de escolha que antes eles não tinham, né? E aí fica uma briga ali para ver qual o fornecedor de infraestrutura. E eu queria que você comentasse esse fato específico do mercado SAP, né? Sobre infraestrutura e estágio de maturidade das empresas. Qual é a tua visão, sabendo de toda a tua experiência nos últimos anos, o que tu tem visto no mercado em relação a isso? Uhum. Então, se a gente fosse olhar hoje, principalmente para as empresas mais maduras de mercado, a gente vê que essa possibilidade de tu poder escolher um caminho, algo a se seguir, ele é muito importante. E eu acho que mais importante que poder escolher o caminho é eu poder chegar amanhã e mudar a direção. Eu acho que isso é o mais importante de tudo, porque eu ter opções, talvez eu sempre tive. Eu ter opções e poder mudar a direção, porque amanhã talvez eu tenha uma oferta melhor do outro lado. E aí, como tu falou, Google, AWS, Azure, são os três big players da parte de nuvem pública. Agora, hoje eu pego o Google, sou Google junto com SAP, amanhã eu preciso virar AWS, porque a AWS está ofertando alguma coisa a mais ou não. Eu trabalho com SAP, trabalho com Google e também com a AWS. E essa complexidade, eu acho que é a parte que ainda o mercado está tentando superar, no sentido de como que eu torno essa tarefa mais simples. Uhum. Como que eu consigo operacionalizar, como eu consigo mudar de direção. Quando a gente olha para a arquitetura puramente, a gente fala muito do conceito do agnóstico, que aí eu vou desenvolver, eu vou construir coisas que possam trabalhar em qualquer um dos caminhos. Seja esse caminho 100% na nuvem SAP, 30% SAP, 30% Azure, e eu poder navegar entre eles. Então, eu começo também a olhar uma forma diferente de olhar para a nuvem, onde eu preciso entender os serviços, entender o que cada lugar me oferece, entender o quão adaptável eu sou para poder chegar amanhã e mudar direções, mudar pedaços da minha solução, porque talvez a Azure está mais barata, talvez a AWS está mais barata, talvez a SAP está mais barata, e a gente sabe que hoje o custo vai virar a chave de muitas coisas. Então, tem aquele ponto, ok, eu posso virar a chave, mas essa virada de chave também é rápida? Porque não adianta eu pegar e também diminuir 10% do custo, mas eu tenho que refaturar tudo. Então, essa tomada de decisão, esse tipo de pensamento, quando a gente fala de arquitetura, junto com o negócio, de como que eu vou continuar resolvendo e melhorando o meu produto para o cliente final, e isso a gente fala no sentido de como nós oferecemos, como nós suportamos os clientes, e os clientes tendo clientes também. Eu vejo que são pensamentos que a gente cada vez mais traz isso como desafios diários, tanto se a gente pegar e olhar
praticamente para qualquer relatório, o principal grande desafio de qualquer CIO, CTO de mercado é trabalhar multi-cloud. Então, assim, a gente vê que todo mundo que está com maturidade tem esse como talvez o grande desafio quando a gente vê no mercado. Então, assim, por um lado, tu tem mais escolha, mas por outro, tem uma complexidade muito maior que não apenas negócio, mas a arquitetura precisa ser muito bem pensado e tu precisa principalmente estar passos à frente, saber para que caminho tu vai ir e que tipo de riscos aquele caminho vai te dar e como tu pode alterar esse caminho no meio da tua rota, porque isso vai te oferecer novas oportunidades no mercado, né? Então, eu acho que quando a gente olha para a maturidade, eu vejo que esse é o principal momento assim, que a gente está vivendo. Tem N serviços, N empresas, tanto as 3 quanto a SAP, que tentam entregar as soluções, mas pelo menos até o momento não existe uma bala de prata para resolver isso no mercado, né? Então, na prática, todo mundo está correndo, tentando achar o melhor cenário e cada um está desenhando o seu na prática, né? Sim, e aprendendo com os clientes também, né? Acho que tem muitos dos softwares que estão, à medida que vão implementando, eles vão entendendo a complexidade, a necessidade. Acho que a SAP está passando muito por isso, né? Sim. Cada vez mais construindo novos produtos em cima do portfólio com base em necessidades específicas de cada cliente, né? Então, acho que trouxe muito bem ali a parte de maturidade para aquelas empresas que já estão com uma maturidade avançada, mas para aquelas empresas que ainda não estão com uma maturidade avançada. Qual é o desafio hoje, assim, a tua percepção? Vamos lá, para as empresas que não estão com a maturidade, eu entendo que elas são empresas que estão começando a fazer esse desenho de olhar e entender qual é o caminho. Então, meu entendimento é que o principal desafio é realmente eu conseguir ter não vou dizer desenho, mas ter um caminho a seguir. Uhum. E a partir desse caminho, eu não aceitar que ele seja o único, né? Então, eu começar a desenhar e entender quais são as possibilidades. Eu vejo que esse é o principal desafio hoje quando a gente fala de empresas que estão começando, porque hoje, por exemplo, vou dar um exemplo e aí talvez é um pouco mais técnico e depois a gente volta um pouquinho para o A gente faz um olhar que está entendendo. Isso. E tu pode continuar. Pode ser. Então, por exemplo, se hoje eu pegar e escolher que eu vou trabalhar com SAP, vou trabalhar com Google, ou AWS, qualquer uma, e for para uma solução de banco de dados que seja nativa de uma dessas nuvens, eu preciso, junto com o time que vai desenvolver, traçar muito bem um caminho de entender. Eu vou me tornar um consumidor dessa solução, eu vou me tornar um refém dessa solução. Uhum. Porque esse é o grande ponto. Porque, na prática, tu pode usar ele com uma inteligência de, ok, eu quero entender o que isso aqui me oferece e até que ponto eu posso ir e mudar. Ou até que ponto eu vou usar algo aqui que eu sei que, para eu mudar, eu vou ter um custo. Uhum. E esse custo vai ser eu entender o que eu tenho de opção do outro lado e talvez construir algo para que, se amanhã eu precise mudar, eu esteja preparado. Mas a gente sabe que, normalmente, no dia a dia, seja para entregar valor para o cliente ou qualquer outro ponto, a gente não tem esse tempo todo para preparar. Então, esse tipo de pensamento cada vez é mais importante, principalmente para a empresa nova que está com pouca maturidade, dela não sair pegando e dando tiro ali no que ela acha que funciona e vai solucionar o problema dela do início ao fim. Porque é aquele ponto. Talvez tu está começando, teu custo está muito baixo, mas quando tu começar a escalar, o custo de nuvem também vai escalar junto. E daqui a pouco talvez tu pensou, mas não se preparou para isso completamente, né? Então, são coisas que tu precisa parar e pensar e traçar bem esse caminho, né? E uma reflexão que fica da tua frase, Cláudio, é principalmente em relação aos fornecedores de cloud que, com o cliente mudou o comportamento, ele tem muito mais poder de decisão dentro da conta, né? Sim. Ele consegue trocar de fornecedor se ele não está satisfeito com o custo de infraestrutura. Ele consegue trocar de fornecedor se ele não está satisfeito com o software que ele adquiriu, que é um SaaS, um software como um serviço, o contrato mínimo 12 meses, 24. Ele corta, vai para o próximo. Ele muda mais fácil, tem um custo de mudança menor do que a gente comparar ao mercado de 10 anos atrás. Então, sim, isso é um reflexo que bateu diretamente nos próprios fornecedores, da própria SAP, e a gente sofre, e não só sofre, mas tem toda uma estratégia de, além de adotar a nuvem, que eu acho que é importante, essa mudança de mindset que tu falou, mas também na importância do uso da nuvem. Então, a gente, de forma preventiva e proativa, tem que olhar cada cliente, cada executivo de conta tem dentro do seu rol lá de atividades
olhar o quanto aqueles clientes estão efetivamente usando aqueles SKUs, produtos da SAP, para ver se eles não estão caindo em desuso pelo aquele cliente. Porque isso significa que ele vai olhar, uma hora ele vai parar, não estou usando, quero devolver, quero trocar, e o cliente está com toda a razão, e a gente como fornecedor de tecnologia tem esse papel, né? Eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre o nosso papel proativo, de mostrar para o cliente todos os benefícios que ele pode ter dentro da infraestrutura na nuvem. Então, partindo nesse ponto, eu vou voltar naquele ponto que a gente conversou lá atrás, que era sobre olhar para o negócio e olhar para a tecnologia sendo um habilitador. Então, o que eu vejo que falta hoje em vários momentos, e é um desafio que todo mundo tem, que é, ok, quais são os problemas reais que tu está tendo hoje para eu poder não apenas te vender a tecnologia ou te vender uma solução, mas sim casar isso de uma forma com uma solução definitiva, né? Então, como tu falou, tem uma série de recursos que eu não estou utilizando hoje. Eu não estou utilizando hoje porque não é parte do meu problema do dia a dia ou porque eu não sei casar o meu problema com o que eu tenho de recurso aqui disponível. Então, eu vejo que esse é o principal ponto, assim, quando a gente vai ver. Porque, vamos lá, vender inovação, falar de discurso, muito bonito, todo mundo vai gostar, mas na prática, se não resolver um problema, ninguém vai pagar por isso. Então, de forma muito prática e sendo até bem sincero em relação a como que o mercado, e como tu falou, o cliente está mais exigente. Então, se ele não enxergar valor, se aquilo não resolver um problema, ele não vai pagar por isso. Então, hoje que eu vejo, o principal ponto é esse, a gente conseguir casar essa questão de qual que é a necessidade versus como que eu habilito uma solução para essa necessidade, né? E aí a gente pode ir por N caminhos, né? A gente pode falar de um caminho de autonomia. Acho que cada vez mais o cliente quer ter autonomia em cima da infraestrutura que ele está implementando, adquirindo, enfim. Como é que tu está olhando esse mercado quando o cliente cada vez mais quer autonomia, mas ao mesmo tempo o cliente também está aprendendo, né? E também tem essa parte de estou aprendendo, mas eu quero uma autonomia, eu quero cada vez menos consultar a minha consultoria, né? O meu software ali. Como é que tu está vendo esse caminho? Porque tem esses dois lados, né? Eu preciso aprender, mas ao mesmo tempo eu quero aprender sozinho. Como é que eu faço para chegar lá e a minha consultoria poder dar todos os insumos para eu chegar lá um pouco mais rápido? E complementando a pergunta, Gil, esses dias eu vi um projeto e um produto da SAP que o cliente consegue, de forma drag and drop, montar a sua aplicação e fazer um draft, um desenho em alto nível da arquitetura de software e conseguir sair usando. Claro que com as funcionalidades já pré-implementadas, ele precisaria de ajuda de consultoria SAP, de os módulos ali para efetivamente ter os detalhes, mas ele já está tendo mais autonomia na ponta, dependendo mais de parceiros de tecnologia, para fazer o negócio acontecer, que é isso que ele quer. Exatamente. Ele quer ter autonomia para... Cara, eu estou vendo aqui um benefício dentro da área de vendas, que eu quero implementar uma nova funcionalidade, uma nova sala de aprovação. Ele mesmo consegue ter essa autonomia para implementar isso. Qual é a tua visão em relação a isso no mercado e também sobre até que ponto vai chegar essa autonomia? Tá, vamos lá. Acho que quando a gente começa a falar dessa parte da autonomia, que normalmente a gente olha, e é uma visão bem prática assim, quando a gente olha para os clientes. Normalmente o cliente, quando entra em contato com a gente, porque ele não tem o conhecimento de qual o caminho que ele pode seguir, né? Não é só para, digamos, comprar uma licença porque a gente é parceiro e consegue resolver parte do problema dele. É porque ele realmente não sabe qual é o caminho. Então, hoje, cada vez mais, a gente precisa pegar e junto com o cliente, mostrar a necessidade que ele tem de também não apenas querer ser autônomo, mas qual que é o caminho que ele faz para se tornar autônomo, né? Que aí eu vejo que é um trabalho muito mais... Existe a linha de estratégia, que é talvez trabalhar com o C-Level para ensinar o C-Level cada vez mais a entender esse mercado de tecnologia, bem como também trabalhar uma linha de arquitetura corporativa, trazer esses conceitos, esses paradigmas para dentro do cliente, para que ele tenha capacidade, como vocês falaram, de tomar suas próprias decisões, ser mais experiente, ter mais domínio dos produtos que ele utiliza hoje, porque no final das contas ele ainda vai também precisar de braço para a execução de tudo isso. Então, é importante que ele tenha uma capacidade de pensar, de ter autonomia de decisões, pelo menos em alto nível, né?
e que ele possa estar procurando, principalmente naquele momento que ele precisa executar, precisa de um apoio, precisa de uma segunda mente pensante, que a gente sabe que também tem esse ponto, né? Muitas vezes tu tem todo o conhecimento de dentro de casa, mas é muito difícil tu pegar e ter aquela visão de fora da caixa, né? Então, ou às vezes também é aquela questão do espaço, né? Muitas vezes o cliente, a pessoa que está dentro do cliente lá já está dentro de um cenário em que talvez ela não é tão ouvida. Então, como que tu começa a construir, mudar esse mindset, esse modelo de organização? Então, é um trabalho muito mais em conjunto, que eu vejo que está muito mais atrelado à movimentação, à construção de mindset, estratégias novas. Relacionamento também. Relacionamento também, porque aqui talvez não é necessariamente tecnologia, né? É muito mais mindset do que tecnologia em si. Perfeito. E assim, agora que a gente já começou a falar um pouquinho de cliente, né? Quais desafios assim, tu está percebendo que os clientes estão passando hoje, quando a gente fala justamente dessa parte do mindset, né, da parte da implementação, e como é que eles podem superar esses desafios? Acho que um pouco tu já explicou, né, tem essa parte de construir pontes também, eu acho que tem um pouco desse olhar também, não só voltado à tecnologia, mas também essa parte de autonomia já é um passo de, eu tenho esse desafio de ser mais autônomo, vou superar isso construindo pontes. Quais são os outros desafios que tu está enxergando dentro desse cenário de clientes, né? Para quem já implementou e agora está passando ali por essa rodada ali de fase de go live, enfim. O que tu está enxergando ali como um desafio? De tecnologia mesmo, né? Sim. Vamos lá. Se a gente for falar de desafios, outros pontos também estão cada vez mais fortes no mercado. Vamos lá, a gente está falando de nuvem é um ponto. Essa migração para a nuvem também traz uma série de outras necessidades também, que o cliente hoje talvez não dava tanta atenção. Vamos lá, segurança foi uma coisa que ficou muito em alta quando todo mundo começou a virar para a nuvem. Acho que ano passado, ano atrasado, começou a dar aquele boom de ataques e invasões, e todo mundo começou a pegar e ter que construir todo um arcabouço em cima de segurança da informação. Tem toda a frente de... Vamos lá, falamos de novo. Nuvem, DevOps. DevOps é uma frente que praticamente nenhuma empresa que não trabalha com nuvem tem. Então, como que eu trabalho a questão de operações, o conceito do próprio DevSecOps, que é como que eu faço um desenvolvimento utilizando a parte de operações de nuvem com segurança, como que eu trabalho todo esse conjunto e faço disso uma entrega de valor maior no final, que é aquela garantia de que eu não apenas estou entregando algo para o meu cliente final que para de pé, é seguro e eu consigo estar preparado para problemas que venham acontecer no caminho. Eu tenho uma aplicação que ela é sustentável a picos, eu tenho algo que, se cair por algum motivo, por exemplo, uma coisa bem prática, assim, vamos lá, tem uma solução que é orientada a picos, se amanhã ela cair, o que eu vou fazer com ela? E tá tudo na rede, né? E tá tudo na rede. Agora vamos pensar o pior cenário. Caiu o Google. Caiu aquela área onde eu estava do Google. Como é que eu faço? Eu já vou me preparar para ter uma segunda área lá, uma segunda região pré-instalada. Eu vou aceitar essa segunda região. Isso não vai me gerar um problema de latência. Eu talvez não preciso ter isso atrelado com uma AWS, atrelado com uma Azure que está mais próximo para gerar latência. Então, tem uma série de coisas que a gente precisa olhar que, se a gente entrar no detalhe, vai muito além do olhar apenas de alto nível que a gente está falando de nuvem, de trilhar um caminho, mas tem uma série de outros desafios, uma série de outras coisas que tu precisa parar e pensar que, em conjunto, tu vai enxergar que não apenas preparar a tua camada estratégica, C-level, como arquitetura, mas também preparar quem está mais na ponta, quem está mais na operação, seja um time de desenvolvimento interno do cliente. Da mesma maneira que a gente precisa hoje preparar os nossos times para atender o cliente nesse formato, o cliente também precisa tomar esse lado como ponto para ele poder ter mais autonomia, porque senão ele vai ter uma autonomia muito... Vamos lá, ele vai ter uma autonomia estratégica de arquitetura, mas que não é capaz de entregar isso na prática. Então também não adianta. Né? Acho que trouxe um ponto de segurança fundamental. Cada vez mais as pessoas falam de compliance, falam de segurança, falam de ataques nas redes. Então, tem essa também... Acho que trouxe muito bem quando falou de complexidade. Não, é só botar tudo na nuvem e tá tudo certo, não precisa ter senha para nada, né? Falando um bom português, que eu não sou tão técnica, tá, pessoal? Sou de marketing. Mas como é que esse movimento do compliance está atingido? Então, até quando a gente começou, né, nosso episódio hoje falando, né,
pré-pandemia, que a gente nem falava de segurança da informação, né? Era uma coisa muito assim, nossa, vai acontecer ainda, né? E como é que isso está hoje, olhando, nossa, quando a gente fala de nuvem, né? Porque quais as proteções que a gente tem hoje quando a gente fala do SAP, por exemplo, né? O que a gente tem hoje de proteção para garantir que os nossos clientes estejam seguros quando eles forem falar de nuvem? Ó, pessoal, estamos migrando para a nuvem, essas são as seguranças que vocês vão ter. A gente está falando de documentação, a gente está falando de informações confidenciais de clientes, né? Como é que a gente está se preparando para isso? Vamos lá. Aqui vão ser 2 pontos, tá? A gente vai ter um olhar que a gente vai falar do próprio provedor. Perfeito. Que normalmente vai ser aquele olhar mais tranquilo, entre aspas, porque onde é que o provedor não vai atender? Ele talvez não vai atender quando a gente começar a olhar para alguma lei, para alguma coisa mais localizada do Brasil. E aí esse é o ponto talvez que vale a pena sempre dar aquela atenção, uma lei de segurança de dados, alguma coisa assim. É importante tu olhar para entender se o provedor que tu está utilizando ele, independente de qual seja, se aquele serviço vai te dar a segurança em relação ao que tu precisa para poder atender. Agora, de nada adianta o provedor entregar 1.001 certificados de segurança que garante que ele vai entregar uma solução segura se o que for desenvolvido lá dentro não for construído com o mesmo mindset de segurança. Então, de novo, a gente vai bater naquele ponto de que eu preciso capacitar o time e pensar nessa evolução de segurança, como que, da mesma maneira que eu digo que se hoje eu tenho 1.000 clientes e amanhã eu vou ter uma solução preparada para 10.000, o que isso vai impactar no sentido de segurança? Qual que é a diferença de segurança que eu preciso ter de 1.000 para 10.000? Eu não vou ter uma escala apenas computacional, mas os meus serviços de segurança, a maneira como eu vou monitorar, muitas vezes até a maneira como eu vou operacionalizar, como que eu vou responder a um problema, vai ter que ser diferente. Sim. Então, eu preciso criar uma estratégia de como que eu vou evoluir o produto, como que eu vou evoluir um serviço com esse mindset, assim, não somente de olhar a tecnologia, não somente de olhar a arquitetura, mas também de olhar a segurança como mais um componente que eu preciso atrelar junto e que muito provavelmente ele vai mudar, e que diferente de antes, que como a gente estava falando pré-pandemia, era muito comum eu fazer aquele famoso pen test lá, que eu contrato uma empresa terceira, eles vão lá e validam e estou feliz, estou tranquilo, talvez fico 1 ano, fico 2 anos. Hoje em dia a gente tem clientes que todo mês está realizando um pen test para garantir que eles ainda mantenham uma base segura, além de todo um conceito de teste próprio, de validação de segurança. Então, segurança é uma coisa que cada vez mais vem ganhando um espaço, com toda razão, com todo mérito, e que cada vez mais faz parte da estratégia do dia a dia, né? Tanto que tem muita... Se a gente for ver algumas principais frases dessa área de segurança, tem muita gente que fala: se hoje meu produto não estiver seguro, eu nem boto no mercado. Porque na prática é isso. A segurança que tu vai ter de botar algo no mercado que não tenha segurança, se amanhã alguém invadir, talvez tu feche uma empresa do dia para a noite. Então, é o tipo de coisa que tu não pode mais pegar e abrir mão, e cada vez mais a gente sabe que os contratos que a gente vai assinando tem esse remetente de segurança cada vez mais forte como um ponto de impacto, que se tu não tomar atenção, a devida atenção, isso vai virar um fator muito crítico para qualquer produto ou serviço no mercado, né? Perfeito. Eu acho que essa lógica da segurança é um assunto que está sempre em alta. A gente sabe da preocupação dos nossos clientes, não somente a segurança dos dados, mas também a própria segurança das organizações, porque isso acaba botando em xeque também a própria valorização do negócio deles. Algumas empresas, grandes empresas, são abertas em capital, isso acaba também influenciando o valor das ações, então isso é importante. Eu queria migrar para um assunto, para uma perspectiva do nosso lado e tentar entender, assim, Cláudio, eu sei que tu está à frente de uma área de inovação, a gente tem grandes desafios, e como empresa de tecnologia e de software, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a nossa perspectiva de produto e de fábrica de software, né? Qual é a estratégia que a gente tem, dados os desafios que a gente tem no mercado? A gente vem também falando muito sobre o S/4HANA Public Cloud, que entrega a estratégia de um clean core para os parceiros, né? E para os clientes, e que os parceiros possam focar na construção de aplicativos, e que os clientes consigam acessar isso de maneira fácil, rápida. Também tem o BTP, que a gente fala muito sobre o BTP, não somente como uma plataforma, mas também como uma forma de fazer integração com o ERP. Então, a SAP vende e muitos clientes consomem como um agente de integração também.
Mas eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o nosso contexto de estratégia. Qual é o nosso objetivo de forma clara com a fábrica de software e o que a gente está planejando fazer aí nos próximos 2 anos? Vamos lá. Eu vou trazer um pouco, talvez um pouco mais para o lado da frente de inovação, já como a gente também tem produtos, e eu acho que isso é uma parte que vai ajudar bastante a trilhar esse caminho, diferente talvez de antes, como a gente costumava, e isso é uma coisa muito comum de consultoria, de mercado. A gente é especialista em entregar, especialista em vender, mas nem sempre, às vezes, a gente consegue viver aquilo que a gente está vendendo, aquilo que a gente está entregando no dia a dia. Eu vejo que hoje uma das características, estratégias muito fortes que nós temos é não apenas nós estamos vendendo o novo, vendendo, habilitando soluções através de tecnologia para os clientes, como nós também estamos fazendo esse trabalho dentro de casa, com os nossos produtos, evoluindo eles, trazendo toda a estratégia, como a gente falou, de arquitetura, segurança, todo esse arcabouço de necessidades técnicas que nós entendemos que é importante que o mercado, que as empresas trabalham, nós passamos também. Então, isso também nos habilita a falar cada vez mais, e eu acho que esse é um ponto bem importante, que é, eu não vou apenas falar para o cliente como um especialista que entregou para vários clientes, mas sim como um especialista que vive isso dentro de casa e que também bem entrega para o cliente, né? Que é um conceito bem diferente, né? Diferente de eu pegar e passar um mês num cliente, ouvir um problema, resolver uma solução pontual e estar no dia a dia dentro de casa, ouvindo, entendendo os desafios e melhorando e podendo levar isso como um case, inclusive, para os clientes. Então, entendo que essa talvez é uma das estratégias muito fortes que nós estamos hoje trabalhando, que é não apenas levar para o cliente, mas sim, é um trabalho de casa, e esse trabalho de casa virá também como um case a cliente, não apenas o cliente consumindo esses cases como produtos que nós desenvolvemos, entregamos, mas também como parte da experiência que nós construímos dentro de casa, junto com os clientes, para levar para novos clientes também. Né? Perfeito. Eu acho que a gente também acaba tendo uma possibilidade muito grande de aprender com os nossos clientes, né? A gente, na nossa trajetória, e qualquer empresa de tecnologia tem um papel fundamental de entrar a fundo na área de negócio, entender os processos, voltar para casa, desenhar, propor, e é uma construção. Tecnologia não é de um lado só, né? Cada cliente tem as suas especificidades, a gente vê isso no mundo corporativo, e não adianta só a gente propor um modelo de processo, de tecnologia, de aplicativo, sem ter área de negócio, sem ter as entrevistas estruturadas, sem organizar, fazer os workshops, entender o que de fato o cliente precisa para a gente resolver aquele problema, que pode ser um problema de aprovação, de alçada de vendas, de comissionamento do vendedor, de estoque, de rastreabilidade, enfim, eu acho que isso é fundamental, e nós, como empresa de tecnologia, temos todo esse papel, né, Cláudio? E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o nosso poder como empresa de tecnologia e as ferramentas que a gente tem hoje em mão com a fábrica de software, né? Como é que é feita esse olhar agnóstico que tu falou lá no início, quando a gente consegue olhar os desafios de negócio, tem a tecnologia, mas as coisas não são tão fáceis, né? Somar 1 mais 1 que é igual a 2. A gente tem que pegar diferentes perspectivas dentro da mesma empresa, dentro da mesma área de negócio, para entregar essa solução que pode ser construída no BTP ou que pode ser construída em outra plataforma, mas que no final o cliente quer resolver um problema, né? Uhum. Até também a construção de novos produtos também, né? Como é que é feito isso, né? Hoje a gente tem o IPM, de manutenção preditiva, nós temos SFA. Então, vocês estão olhando para novos produtos também, esse é um ponto importante, né? Dando até um spoiler aqui. Eu gosto do spoiler. Sim, estamos olhando também para novos produtos. Eu vou voltar um passo na resposta anterior. Eu entendo que nossa estratégia hoje ela tá construída em algumas fases, tá? Vamos lá. Como a gente já falou antes que não existe a bala de prata, eu não tenho um caminho único a seguir ou apenas alguns caminhos a seguir. Então, falando de tecnologia, não é simplesmente pegar e escolher um serviço de um determinado provedor que vai me resolver um problema completo. Eu preciso, no primeiro lugar, entender quais são os meus problemas hoje, ou seja, passar por um discovery, entender quais são os desafios do produto, quais são os desafios do cliente. Com base nisso, aceitar que muito dificilmente a gente vai ter a solução final
como a primeira que eu vou entregar. Eu vou ter que fazer algo mais junto, mais em conjunto com o cliente, muitas vezes. E isso é uma coisa que, quando a gente fala de estratégia de produto, faz parte. Eu vou construir algo, vou entregar aquele valor inicial, sabendo que aquele valor tem mais coisa que eu posso agregar, mais coisa que eu posso agregar, tanto de valor para o meu produto, quanto de talvez aquela necessidade, aquela funcionalidade, talvez pode até virar um spin-off de outro produto. Então, poder pegar e trabalhar esse mindset de, ok, quais são os problemas? Vamos resolver agora os problemas. Com essa solução inicial, qual que é o próximo passo? E aí eu vou construindo uma estratégia de passos, onde eu vou saber, talvez que eu vou dar 3 passos, mas não vou tentar determinar até o final. Então, é muito daquele mindset que a gente fala de mudança também de estratégia. Antigamente, a gente via as empresas muito comuns, às vezes, com aquela estratégia de 10 anos, só que a gente sabe que hoje o mercado, 1 ano, às vezes, é longo prazo na prática. Quando a gente fala de tecnologia, é tempo demais. A gente vai pegar práticas de construção de estratégia, OKRs, 3 meses. Então, vamos lá. Quantos passos eu consigo dar de prever? Talvez esse seja um ponto que a gente precisa cada vez mais trabalhar em conjunto. É uma coisa que a gente vem internamente fomentando, tanto no sentido de mapear os problemas, com isso olhar desafios, olhar soluções, quais são as soluções mais rápidas e trilhar esse caminho de, ok, qual que é a solução definitiva e como que isso vai casar com o cliente, qual a opinião do cliente, prototipação, toda essa linha também de validação de ideia também é uma coisa muito importante para a gente poder ter algo, vamos lá, com uma acurácia, com uma certeza muito maior para o cliente que aquilo vai realmente trazer o resultado e não é apenas uma conversão, como a gente fala assim. Era muito comum antigamente, todo mundo deve ter visto aquela charge lá do cliente desenhando um balanço e no final das contas saindo uma coisa totalmente diferente porque passou por tantas pessoas que a entrega final é outra. Então, não adianta. A gente precisa ter esse tipo de mindset de produto, de estratégia digital cada vez mais no nosso dia a dia e a gente conseguir trazer isso não apenas como um case nosso, mas levando isso para o cliente também, né? Legal, eu acho que foi uma aula hoje, né? Aula sobre arquitetura de software, aula sobre eu virei especialista, não sei tu. Eu saí com muitas certezas que o universo cloud nos traz um desafio como ITS, como empresa e parceiro SAP, nos traz um desafio de fazer novas parcerias com fornecedores fortes para que a gente possa propor essa diferenciação no mercado que é tão importante, que é o que o Cláudio acabou de falar. A gente precisa estar pronto, né? A gente precisa, junto com o cliente, prever, porque tem clientes que têm diferentes maturidades, diferentes fases de negócio, diferentes influenciadores. Cláudio, eu queria agradecer o teu tempo. A gente ficou muito feliz de tu topar esse desafio. A gente sabe da importância do modelo de arquitetura estruturado para ter perpetuidade das tecnologias, e isso a gente fala bastante dentro da ITS, da perpetuidade, a importância. É um dos nossos valores, né? É um dos nossos valores e cara, palavras finais assim, para a gente falar para os nossos clientes que estão pensando nisso, né? Pensando sobre esse assunto e que tem como desafio, né? Qual a tua orientação geral em relação a isso, sobre a arquitetura na nuvem e sobre, de uma maneira geral, algo que seja duradouro para os clientes, né? Quais são as tuas palavras em relação a isso? Vamos lá. Tirando a brincadeira de comercial que é nos procurem, eu diria que não adianta a gente tentar partir, independente de eu ser uma empresa madura e achar que sei todo o caminho, ou de eu ser uma empresa que estou construindo, da mesma maneira que a gente pega e ensina isso para as pessoas ao nosso redor, que é um aprendizado contínuo, as nossas profissões, as nossas carreiras, essa área como um todo segue a mesma linha. A gente cada dia vai precisar pegar e aprender, entender, porque, como a gente falou, inovação vai surgir 1001 coisas amanhã, talvez 2000 vão morrer, e a gente vai ter que sempre estar atento para entender onde que a gente vai conseguir resolver os problemas e, junto com a resolução de problemas, a gente sabe que resolver um problema, ganhar produtividade é o que todo mundo vai buscar. Então, se a gente conseguir entregar essas duas coisas, conseguir ir dia a dia resolvendo problemas e entregando produtividade, a gente vai conseguir chegar ao sucesso que a gente precisa com relação ao cliente, com relação às nossas metas na prática. Show, massa. Muito feliz por esse episódio. Espero que vocês tenham curtido. A nossa aula hoje foi com o Cláudio
nosso responsável por arquitetura dentro da área de pré-venda, inovação e do time de propriedade intelectual. Gil, eu queria agradecer o teu tempo aqui como co-host. Né? Já passou o período de experiência. Já então passei, acho que a gente, 90 dias já. Vou ter que te contratar, não adianta. Cláudio, obrigado pelo teu tempo. A todos que nos assistem, esse foi mais um episódio do ITS Cash. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, o Instagram e principalmente o nosso LinkedIn e, óbvio, o canal do YouTube. Nos vemos por aí. Valeu, pessoal! Tchau, tchau! Obrigado, pessoal.